Então, às vezes, o cara muito fraco, ele costuma ser um cara também opressor, assim, de bater com força nas pessoas, para ver se impõe autoridade. Né? Daí vem aquela coisa que a gente conhece como autoritarismo, né? Uma imposição. Tem que me ouvir, tem que me obedecer, aqui quem manda sou eu. Então, é nesse sentido que eu falei, que também isso não é nada espiritual, pelo contrário, isso faz tanta vítima como a falta de uma autoridade. Né? O uso da autoridade ele tem que ser um uso com sabedoria, com graça, com amor. Né? Mas o abuso não desautoriza o uso. O abuso de qualquer liberdade, autoridade, não diz que porque abusou agora não deve ter mais. São extremos, entendeu, amados? A hora que alguém abusa de alguma coisa, abusou da autoridade, isso não significa que não existe autoridade. Né? A gente vê hoje, inclusive, na vida da igreja, muita gente ferida com a autoridade. E aí começa um combate contra toda a autoridade. Eu conheço gente ferida com a autoridade quando ela começa a descredenciar toda a autoridade no corpo de Cristo. Porque ela foi ferida. Né? A mesma coisa acontece na família. Né? Quando um pai abusa da autoridade, coisa e tal, parece que o cara casa e não quer usar nenhuma autoridade. Não, meu filho, não posso fazer isso não, porque meu pai fez isso comigo, deu certo, não. Aí descredibiliza, desautoriza toda a autoridade, porque alguém errou com ele. Né? Mas, olhando para a Escritura, olhando para Jesus, a gente vê que a autoridade é, sim, necessária. Né? Acho que tem um texto lá em Provérbios. Acho não, tem. Só quero certificar se é no capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5 de Provérbios. Ali tem uma demonstração, ali uma advertência muito severa para pessoas, deve ser o versículo 29, 30, vê se, né? Provérbios 5, nos últimos versículos ali, 22, 23, né? 22 mesmo, 23. Ó. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta da disciplina. E pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Então, a falta de disciplina produz morte. Paulo diz isso lá a Timóteo, 2 Timóteo 2, vai dizer, ao servo do Senhor não convém contender, né? Antes ele tem que ser brando para com todos, disciplinando com mansidão os que se opõem, para resgatar a pessoa, tirar a pessoa do laço do diabo. Depois ele vai concluir assim no versículo 26, mas ele vai dizer, para que essa pessoa chegue ao pleno conhecimento da verdade, retorno à sensatez. Então, mas você vê que o desafio do homem, né? O desafio do homem, como o homem é desafiado, né? Nós somos desafiados na relação com o sexo oposto, na relação com a autoridade, na relação com o dinheiro, né? Quanta coisa que a gente precisa aprender, né? Que a gente vê assim, meu Deus, como é complicado isso na minha vida, né? Como as pessoas... Mas tudo isso também vai revelando as nossas fraquezas, nossos medos, né? O medo, irmão, medo. A primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia foi lá em Gênesis. Exatamente depois do pecado, quando Adão se escondeu de Deus. E Deus, então, Adão, cadê tu, rapaz? Cadê você? E ele, então, falou, eu ouvi tua voz, tive medo, me escondi. Medo. O medo surge justamente na hora que o homem perde a presença de Deus dele. Perde. Você vai ver, por toda a Escritura, eu tenho aí alguns versículos que eu vim separando essa semana, vários, mas desde o comecinho, acho que até que eu fiz uma lista aqui, acho que pode até corroborar com você nessa hora. Não é dentro do tema, não, mas eu estava falando sobre a base da comunhão, mas eu me separando aqui, deixa eu ver aqui. Onde é que eu coloquei esse negócio? Bem, eu vou achar em algum momento, mas eu fiz uma lista, por acaso fiz uma lista de vários textos onde Deus fala claramente
Ah, sim, eu sublinhei na minha Bíblia. Deve ter sido isso. Sublinhei na minha Bíblia. Não. Foi melhor ainda. Eu coloquei no texto que eu ia conversar com vocês aqui, na minha própria anotação. Uma coisa boa. Quer ver? Eu coloquei aqui no finalzinho das minhas anotações. O que eu fiz? Eu separei vários textos onde claramente, a Bíblia fala de que o medo ele está muito relacionado ao sentimento que a gente tem, ou à fé que a gente tem, né, de que Deus ele está longe de nós, de que Deus nos deixou. É um negócio muito impressionante. Quando você começa, desde o início, lendo as Escrituras, desde o iníciozinho mesmo, você vai ver que Deus ele começa a falar com o homem para ele não ter medo. E a maneira de Deus dizer não tenha medo, a forma dele dizer assim, olha, por que você não deve temer? Por que você não deve ter medo? Ele vai dizendo que o medo, ele subsiste justamente nessa fé, nesse pensamento de que Deus não está contigo, de que Ele te deixou, de que você está sozinho. Né? Eu sei que a psicologia tem várias ferramentas para combater o medo, ensino, mas a Bíblia tem uma forma assim, especial de lidar com isso, com medo. Né? Eu fiz uma frase assim, o medo se sustenta na mentira de que Deus não está conosco. No caso dos filhos de Deus. Né? O medo se sustenta aí. Aí eu fiz uma lista assim, de textos, desde o comecinho. Eu falei, cara, eu posso ir mais longe, mas eu vou encher os irmãos de texto. E eu vim pegando assim, na hora, fui anotando, enquanto eu pensava sobre isso, para falar com vocês. Por exemplo, Gênesis 26, 24. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu estou com você, eu o abençoarei, multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Ele vai falar para os patriarcas que você não deve ter medo, e o fundamento disso é porque ele está contigo. Ele fala, você não precisa ter medo, eu estou com você. Pô. Aí você vai vendo essa marca em toda a Escritura. Gênesis 46, 3 e 4. Eu sou o Deus do teu pai. Não tenha medo de ir para o Egito. Aí você está falando, aqui é quando Deus está falando com Jacó. Você lembra que José já estava no Egito, manda chamar seu pai, lembra? Já está velho, né? Mas Deus fala com ele assim, ó, você não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação, eu irei com você para o Egito. E certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará seus olhos. Eu irei com você. Ou seja, você não precisa ter medo, eu vou estar contigo. Pô. Eu irei com você. Por que você está com medo? Deuteronômio 3, 31, 8, na verdade. Aí Deus falando para aqui Deus já está dando instrução já. Deixa eu tirar uma frase que está demais aqui. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Por que eu não tenho que ter medo? Porque o Senhor vai estar comigo. E logo no capítulo 1 de Josué, Deus falando com Josué, versículo 9, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Por quê? Não fique assustado. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você. Pô. Então, quando Adão pede essa presença, o medo entra. E Deus, em vários momentos, insiste com os servos dele, dizendo, eu estou com você, pô. Você está com medo, não precisa ter medo. Eu estou com você. Então, você vê que
E a luta do medo na nossa vida vai ser sempre essa. Vai ser sempre a guerra na nossa mente, na nossa alma. Você sempre diz assim, você está sozinho. Ó, Deus se cansou dos teus pecados, agora chega. Agora você já encheu, você já bateu na medida de todos. Você cansou Deus. Aí, você cansou Deus, agora você está sozinho. Agora segura que você está só. Cara, nessa hora que você está só, o medo bate com força. Eu citei aqui, foi Deuteronômio 31:8. Eu não foi 31:8, não, mas eu li 31:8 também, li não. 31:8, Deuteronômio. Josué 1:9. Gênesis 46:3 e 4. Isaías é o mais famoso, 43, 1-5. Esse é famoso, né? Mas o Isaías é um espetáculo. Vai dizer assim, mas agora assim diz o Senhor, que criou a Jacó, que formou a Israel, não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, estarei com você, lá nas águas. Quando você passar, estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aí ele vai falar do valor que Israel tinha para ele. Eu dei o Egito em resgate por você. Se lembra que Deus, para tirar Israel do Egito, ele deu os primogênitos todos dos egípcios, dos servos dos egípcios e até dos animais. Ele sacrificou. Em função disso, todo israelense, ao sair do deserto, ele tinha que consagrar seu filho primogênito. Claro, ele não matava o filho, mas ele resgatava. Ele consagrava e pagava uma oferta como resgate para ter o filho de volta. Mas todo primogênito era do Senhor, consagrado ao Senhor, porque Deus pagou. Esse era o valor que esse povo tinha e tem para Deus ainda, né? Ele disse que deu o Egito em resgate por você, Etiópia, Seba, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos, digno de honra, porque eu amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Eu sempre gosto de lembrar os irmãos assim, falei, amados, o maior homem da lei, o maior homem nascido de mulher, disse Jesus, foi João Batista. Mas o menor do reino de Deus é maior que João Batista. Alguém pode dizer, mas como assim, cara? O cara foi cheio de Espírito Santo desde o ventre, como é que alguém pode... É simples. O valor que você tem é muito maior do que esse valor que foi pago aqui pela liberdade de Israel. Você está aqui hoje porque Deus comprou você com o preço do sangue do único filho dele. João Batista profetizou, morreu antes de ver esse milagre acontecer. Antes de experimentar a regeneração, a remissão, vitória sobre o pecado. Ele não provou nada disso que você provou. E o teu valor para Deus é superior ao valor que Deus deu por aquela família. Eu vou chamar família, porque a gente fala nação, a gente perde um pouco o sentido do que Deus fala nas Escrituras. Deus não prometeu a uma nação, Deus prometeu a uma família. É que aquela família cresceu tanto que virou uma nação. Deus, quando falou inicialmente, Deus falou com Abraão e fez uma promessa. Abraão, ele não tinha nem filhos ainda. E ele falou, por meio de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Eu estou falando porque quando fala nação, o cara perde o sentido real da família. É que nem igreja. Quando o cara fala igreja, o cara já pensa num prédio, pensa num negócio bonitinho, numa reunião, e perde o sentido real do que de verdade é a igreja. A igreja é uma família. É uma família. E Abraão foi uma promessa feita a uma família. É que a família cresceu tanto, que quando saiu do Egito já haviam 600 mil homens. Claro que tinha um monte de gente lá, né, que estava agarrado no meio também, que foi, aproveitou o embalo, vazou, a própria Bíblia diz isso, mas o povo se multiplicou grandemente. E tudo era descendência de Jacó, que chegou lá com uns 70. E o negócio de... Lá quantos multiplicou 430 anos depois, exatamente no dia que completou 430 anos, foi o dia que eles saíram da terra. Pode depois dar uma pesquisada lá, tu vai ver exatamente isso. A RA não deixa você ver bem isso, não,
mas NVT, as outras que já fizeram uma tradução mais, vai ver com exatidão, que fala assim, no tempo, exatamente no dia, que se cumpriu 430 anos, porque Deus é preciso, Deus é preciso. Deus faz as coisas com precisão. É que olhar a maravilha de Deus também é bom, porque quando Jesus fala que ele conta até os nossos cabelos, embora comigo ele tenha menos trabalho que com alguns de vocês, quando ele conta os fios de cabelo, você vai dizer, pô, cara, quem cuida de mim não é qualquer um. Quem disse que está comigo não é qualquer um. Então, você contemplar a grandeza de Deus sempre é importante também para a tua coragem, entendeu? Sempre vai te animar na coragem, porque você vai dizer que não é qualquer um que está comigo. Se fosse aí um ou outro, aí um cara, deixa que eu estou contigo, é homem. Mas quem falou que está com você até a consumação dos séculos é o Criador de tudo. É o Rei do universo. É o Senhor dos senhores. Amém? Amém? Aí Davi orou assim, né? No Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Não terei medo de nada, não temerei mal alguma. Por quê? Porque tu está comigo, pô. Porque tu está comigo. É simples. Ele tinha tanta certeza da presença de Deus na vida dele, que ele agora está comigo. Mas Davi também experimentou o que era Deus estar contra ele. Quando ele pecou, que ele se viu desesperado, tu vê os salmos do desespero de alma dele, quando ele achou que Deus tinha abandonado ele. Não me rejeite, não tira de mim o teu espírito, não desvia tua face de mim, o maior desespero da vida. Porque ele sabia o valor exatamente, ele sabia o que era ter a presença de Deus e o que era não ter a presença de Deus. Né? Amém ou não? Eu vou terminar aqui esse tempinho também, já deu 12h30, falando de medo ainda e conectando também com os homens de verdade lá que aborrecem a avareza. Olha que texto interessante de Hebreus 13, 5 e 6. Olha que texto interessante. O autor da carta aos Hebreus, que uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, aí vai embora. Bem, o autor da carta aos Hebreus, ele vai dar uma direção apostólica, profética para a igreja, né, dizendo assim, para os hebreus especificamente, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Olha que coisa interessante. O homem que Moisés é instruído por Jetro a escolher, ele também chega a aborrecer a avareza. Curiosamente, o autor da carta aos Hebreus começa a dizer assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Eu quero terminar esse tempo contigo aqui para a gente orar e comer. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Então, em primeiro lugar, não seja avarento, não ame o dinheiro, não idolatre o dinheiro, não coloque o dinheiro no lugar que não é dele, porque aquilo que você não pode dar, você não tem essa coisa. É essa coisa que te tem. Essa coisa que te domina. Então, quando Jesus diz para os discípulos, lá, Lucas 14, 33, aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, é porque uma pessoa que não renuncia a tudo que tem não consegue seguir Jesus. Jesus é livre. Jesus pode te levar para qualquer lugar, qualquer canto desse planeta. E você não pode estar preso a nada, porque só está preso quem não renuncia. Quem renuncia a tudo está livre. Vamos embora. Não tenho nada mesmo. Vai. Falava para um pastor esses dias que estava choramingando lá por causa das ovelhas que ele tinha perdido. Eu falei, você não está perdendo nada, as ovelhas não são tuas. Se fosse tua, você estava perdendo. Você não perde quando você não tem. Você só perde quando tem. Mas ele vai dizer assim, contente-se com as coisas que você tem, ou seja, aquelas coisas que Deus coloca na tua mão, deve te satisfazer plenamente. Por quê, Franco? Porque quando você vive em função daquilo que você não tem, e tem um monte de homem que vive assim, em função do que ele não tem, ele não se alegra com o fusquinha dele, porque ele quer uma BMW. Então ele nem desfruta bem o fusquinha, ele nunca experimentou, Cidinho.
fazer aquele gatilho no Fusquinha, andar com 3 cilindros, até com 2. Ele nunca provou aquelas aventuras, que só o cara que dirigiu o Fusca sabe que é possível. Fiat 147 é mais ousado o negócio, né? Mas também o cara que não teve não sabe, né? Não sabe o que é ter um Fiat 147. Mas quando você tem o Fiat e desfruta dele, como a gente fazia, lotado para ir para pescar, quando a gente desfruta, está vivendo bem com o que tem. Quando você vive em função do que não tem, você nem desfruta o que tem. Você não consegue desfrutar, você fica tão paralisado olhando para fora ali, você fica um escravo preso, um negócio horrível. E olha que coisa fantástica que o autor vai dizer assim. Parece que ele associa também o medo, não apenas de que Deus não está comigo, mas vai me faltar as coisas. Ele parece que está dizendo que a avareza é o medo de que vai te faltar. Como é que o cara fica avarento? Como é que ele constrói esse ídolo? Quando ele tem medo que vai faltar para ele. Porque Jesus não condena só o amor à riqueza. Jesus também condena o medo da pobreza. As duas coisas que ele condena no meio dos discípulos. Ele condena toda a idolatria que o homem dá à riqueza, mas também todo o medo que ele tem da pobreza. Ele diz, cara, você não deve estar preocupado com nada, nem com o que você vai comer, beber, vestir. Jesus vem passando o cerol em tudo que nos prende, tudo que nos cativa, para nos deixar livre para ele. E ele vai dar um fundamento interessante, dizendo, contentes com as coisas que tem, porque Deus disse. O que Deus disse? Que promessa Deus fez? De maneira alguma deixarei você. Nunca. Jamais, nunca jamais, o abandonarei. Eu não vou te deixar. Mas se Deus não vai deixar, não vai faltar, pô. Ele faz brotar água da rocha, ele faz aquele negócio, brother. Ele alimentou Elias durante uma fome de 3 anos e meio em Israel. Elias teve um tempo que ele comia carne. O corvo trazia, meu. Os caras no maior perrengue e o cara comendo. Ele foi comer o pão da viúva para salvar a viúva, pô. Ele não foi lá por causa dele. Ele foi lá por causa da viúva, disse Jesus, inclusive, anos depois, Jesus falou isso. Ele foi lá porque ela precisava de alguém que comesse o pão dela para ela provar um milagre. Ela, inclusive, precisava ser livre, dar o último quinhão para ser livre, para viver plenamente de fé. Ele vai lá comer o último quinhão da viúva. Mas não é por causa dele, vai por causa dela. Para libertá-la, para soltá-la. E ele diz, nunca, jamais abandonarei. Aí ele dá uma direção para os leitores aqui. Ele diz, assim, afirmemos confiadamente. É uma boa confissão essa. O Senhor é meu auxílio. Não terei medo, não temerei. E ele faz uma pergunta: o que é que alguém pode me fazer? Eu acho que essa pergunta ela tem 2 formas de você interpretá-la. Uma é você que fica contando com os príncipes desse mundo para resolver a tua vida. O que esse homem pode fazer por você de verdade? Ele é um homem. E o outro é você que tem medo do que o homem vai fazer contigo. Aquele cara que vai te demitir na segunda-feira, aquele cara que vai te arrebentar na terça, aquele cara, você fica com medo do que o homem pode fazer contigo. A pergunta é, o que o homem pode fazer contigo? O que o homem pode te fazer? Se o Senhor é o teu auxílio. Para que ter medo? Por que ter medo se o Senhor é o teu auxílio? Dizia para um querido ontem ele estava celebrando 30 anos de casamento ali do Marquinhos, fez ontem. Na verdade, vai fazer amanhã, né? Mas estava celebrando ontem. 30 anos de casado. Eu estava conversando com o irmão lá, dizendo para ele que se um dia nós crermos mesmo
de que nossa vida está em Cristo e que vivos ou mortos somos do Senhor, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, se um dia a gente chegar a crer nisso, o diabo não tem mais como nos amedrontar com nada. Que medo ele vai querer colocar na gente se você não tem mais o pavor da morte na tua vida? Não tem mais como ter medo. Mas é uma jornada, como eu falei, claro. Não fica achando que é um estalo. O homem de Deus, ele trilha um caminho onde ele precisa conhecer a Deus. Em algumas bifurcações você vai ter que escolher. Ou você busca socorro no Egito, nesse mundo, ou você busca socorro em Deus. Em outro caminho você vai ter que escolher. Ou tu corre para os príncipes, ou você corre para o Senhor. Em vários momentos da tua vida tu vai fazer escolha. Em geral, vai ser sempre uma escolha que pode ser fundamentada na tua ansiedade. O que a ansiedade faz? Ela te precipita, ela te empurra. Ela te faz pegar o que Deus... Opa, não te dê isso não, cara. Ela faz querer você produzir com o teu próprio braço salvação para você. A solução está na tua mão. Não está. Nenhum de nós aqui, e nem em casa, em lugar nenhum desse mundo, pode controlar a batida do próprio coração. Você não tem controle sobre glicose, pressão, não tem nada, tudo ilusão. Não tem nada. Você não tem, eu controla nada. A vida de um homem é um fio, diz a Bíblia. É um suspiro. Todo dia morre gente, com saúde, sem saúde. Todo dia morre. É ou não é? Sim ou não? Criança, jovens, adultos e velhos. Sim ou não? Sim ou não? De tudo que é etnia, de tudo que é raça. Sim ou não? Ricos e pobres. Está no mesmo bolo? Sim, os sábios e os tolos. Tudo, crente e incrédulo. Qual é a diferença, então? Na eternidade. A diferença está que quando estamos em Cristo, ainda que morra, viverá. De que Ele está conosco até para atravessar aquela porta final. Aquela porta final. Puf, atravessou. E aí você está com Ele. Essa é a diferença. Tudo mais é tudo igual. Aqui é tudo igual. Pô. Mas se a gente não está aterrorizado com nada que pode nos acontecer, porque eu vejo pessoas animando a fé dos outros assim, oh, fica tranquilo, vai dar tudo certo, o exame vai dar legal. E se o exame der ruim? Aí a tua fé vai embora? Perdeu a paz? Teu descanso acabou? Porque não pode dar ruim, amados, ou pode? Pode ou não, amados? Pode, pô. Eu vejo, já até em algum momento cooperei assim, pô, amada, não fala isso não fica dizendo, não, isso é positivismo, isso não é fé. Fé é outra coisa. Fé é, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. No muito ou no pouco, na honra, na desonra, no aplauso ou na humilhação, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Vou passar por esse troço de qualquer jeito, pô. Com ou sem, pode ser até no vale da sombra da morte. Sou mais que vencedor, pô. Fé não é positivismo. Pessimismo não vence com positivismo. Vence com fé, mano. Fé é na palavra. O Senhor falou, pronto. O Senhor falou, está falado, pô. Os gigantes estão lá, mas o Senhor disse que a terra é nossa. Vamos lá tomar essa terra, porque ele que falou que a terra é nossa. Vamos tomar. É desse jeito. Fé se estabelece assim. Nós precisamos ter a certeza de que o nosso Deus está conosco. Ele é o nosso auxílio. Amém? Ó, você não está só e nada vai te faltar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, mas eu vejo um monte de cara solteiro com medo de casar. Por que está com medo de casar? Nem a santidade, não é medo. Pô, compadre. Vários, perdi as contas. Vários rapazes que não têm pai.
Embora tenha. E às vezes até no meio da igreja. Mas homens fracos. Vem dizer assim, rapaz, essa moça... mas não, está estabelecido. Igreja também que estabelece que você tem que ter emprego, tem que fazer relatório, dizer quanto você ganha. E eu pergunto assim, vem cá, e o cara depois de casado não pode ficar desempregado, não? Ah, pode. Com filho? Pode. Então, qual o medo? Tu vai morrer de fome? Deus vai te desamparar? Você depende do teu braço, do teu intelecto, da tua faculdade ou do Senhor? Pô, então encara esse troço, amado. Vai na fé que você tem, que Deus é contigo, pô. O cara fica, não, estou fazendo... Amado, isso não é santidade, não. Não é coragem tampouco. Nós precisamos olhar para Jesus. Ele é manso e humilde de coração, mas também é o leão da tribo de Judá. Jesus não é só mansinho e humilde, ele é leão. Você diz amém ou não? Você lembra a noite que ele foi preso? Os soldados que foram buscá-lo, quando ele falou, sou eu, acabou, caiu todo mundo. Aí tem gente que fala, os caras tremeram. Não, é homem. É o leão rugindo, pô. Mas é tudo soldado, os caras... Mas soldado armado é uma coisa, meu irmão. O cara com a arma na mão é uma coisa, sem arma é outro negócio, pô. Sem arma tem que ser homem, pô. Porque o cara às vezes confia na arma, não em Deus, na arma que ele confia. Confiar em Deus é outra coisa, pô. Nós precisamos resgatar isso em nós, amados, em nome de Jesus. É uma fé, é uma certeza de que Deus está conosco. Você diz amém? Deus está conosco. Ele falou, diga, o Senhor é comigo. Ele está comigo. E 2, nada vai me faltar. Nada. Nada, nem vara, nesse bumbum gordo. Nada vai faltar, nem correção, nem vara, nada. Vai faltar nada. Não vai faltar nada, nem amparo, nem auxílio, nem correção. Um pai consola, um pai anima, um pai corrige. Vai faltar nada para você, nem correção vai faltar, porque o Senhor está contigo. Amém? Ele está com você. Creia nisso em nome de Jesus. Ó, tome isso como fé. Eu queria terminar esse tempo orando assim, com vocês. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Vamos dar nossas mãos aqui em nome de Jesus. Pai, nós queremos tomar emprestada a oração daquele homem que falou direto contigo por meio de Jesus Cristo. Ele disse, ajuda a minha fé. Ajuda a nossa fé, Pai, nessa noite, nessa manhã. Pai, em vários momentos dessa vida, essa jornada, a gente fica com a impressão, o sentimento de que estamos sozinhos. De que Tu tem nos deixado, de que nossos pecados te encheram. Mas a Tua palavra, ela não mente, Senhor. E nós hoje, nesse dia, queremos falar como Jesus falou para o diabo lá no deserto. Está escrito. Está escrito de que o Senhor jamais, nunca vai nos desamparar. Nunca. Nunca, jamais vai nos desamparar. Jamais, Senhor. Nós temos aqui a promessa de Jesus de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Senhor. Senhor, nós não precisamos nos aferrar a nada, a nenhum tesouro nessa terra. Não precisamos construir nenhum ídolo, Pai. Não temos... Não nos dobramos diante de imagem de escultura, Senhor. Nós nos recusamos a nos dobrar diante de toda coisa grande. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos somente o nome do Teu Filho sobre nós, o sangue do Teu Filho sobre nós. E nós temos essa confiança. Na verdade, a gente quer ter essa confiança plenamente restaurada em nós, Senhor. Senhor, se alguém está aqui questionando, duvidando, sentimento prevalecendo, presidindo,
Pai, que hoje seja um dia de mudança profunda, Pai. Que esse sentimento dê lugar à fé. Só a fé que te agrada, que te move, Senhor. A certeza da tua presença, a certeza da tua provisão, Pai. Nada nos faltará, Senhor. Mesmo que a figueira não floresça, Senhor. Mesmo que não haja fruto na vide, Senhor. Se o pessoal quebrar tudo amanhã, as bolsas quebraram, se a terceira guerra mundial explodir, venha o que vier sobre esse planeta, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. É em Ti que nós confiamos, Senhor. É em Ti que nós colocamos a nossa confiança. Senhor, resgata isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Tira de nós todo medo, Pai. Todo medo. Dá testemunho, Senhor, da Tua presença na nossa vida, Senhor. E nos traz paz novo, Senhor. Não queremos ser ansiosos, precipitados, mas também não queremos ser medrosos, travados, amarrados. Queremos ser ousados, Pai, intrépidos, inclusive não queremos ser previsíveis, Senhor. Queremos ser imprevisíveis para esse mundo, Senhor. Queremos rachar com tudo que é padrão humano e carnal, Senhor, para nos movermos no poder sobrenatural do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, nos dá mansidão, sim, Pai. Nos dá humildade, sim, Pai. Mas nos dá também ousadia, intrepidez, Senhor. Nos dá coragem, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Queremos, sim, que o Cordeiro seja forjado em nós. Mas hoje a gente quer ver o leão, Senhor. A gente quer ver o leão entre nós, Senhor. Rugindo no nosso meio. Mas não aquele que ruge como leão, mas o verdadeiro leão. O leão da tribo de Judá. Esse que nós queremos contemplar, Senhor. Com nossos rostos desvendados, sem véu. Queremos contemplar a glória do Teu Filho. Nos ajuda a ver Jesus, Pai. Plenamente, na altura, na profundidade, na largura. Nos faça vê-lo como Ele é, Pai. Para que a gente não se acovarde em nenhum minuto da nossa vida, Pai. Pai, eu oro também por homens que estão aqui e que precisam tomar decisões importantes na vida. Decisões que vão definir o curso da vida deles, Senhor. E que hoje, por alguma razão, estão travados, Senhor. Estão iludidos, Senhor, por alguma questão. Senhor, eu rogo para que quando eles saírem hoje desse encontro, Senhor, eles saiam com direção clara daquilo que Tu queres. E não apenas isso, Senhor. Rogo para que eles estejam cheios de coragem, de força, de fé, Senhor, de certeza, Senhor, de que Tu estás com eles, Senhor, de que Tu não vai abandoná-los, Senhor, em nenhuma decisão, em nenhuma jornada, em nenhum projeto, Pai. É a nossa oração. Oramos também pelo nosso alimento lá fora, rogamos pelas mãos que prepararam, recompensa todo aquele, Senhor, que trabalhou, desde aquele lá do campo, Senhor, aquele que trabalhou, Senhor, para que esse alimento chegasse a nós. Recompense cada um segundo a Tua riqueza, segundo a Tua misericórdia, segundo o Teu grande amor. É a nossa oração no nome de Jesus, que esse alimento nos faça muito bem, Senhor, e que Tu nos conceda uma tarde ainda na comunhão do Teu Espírito Santo, uns aos outros, edificação em todo lugar, Pai. É a nossa oração, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Vocês querem cantar uma canção aqui? Bora cantar uma canção.